Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora de língua portuguesa, me chamo Elívia Soares. Hoje nós vamos falar sobre a intertextualidade. Esse é um conteúdo que vocês já vêm conhecendo no decorrer das séries anteriores e que hoje nós vamos nos aprofundar mais um pouquinho e lembrar sobre esse assunto. Então vamos lá, vou colocar algumas perguntas para vocês. De que maneira um texto pode se relacionar com outro? Vocês já leram algum texto no qual viram parte de outro ou que fizeram você se lembrar de outro? Já ouviram alguma música que contém o trecho de outra? Nessa aula, vamos estudar um pouco sobre a composição dos textos, como podem ser criados a partir de outras e de que forma podem relacionar-se entre si. É a intertextualidade, gente. Então, vocês já começaram a perceber aí pelo próprio nome, intertextualidade, inter dentro do texto. É quando eu tenho um texto e faço referência, faço relação com outro texto já existente. Vou mostrar agora duas imagens para vocês, dois textos distintos, para que você compreenda melhor o que é a intertextualidade. Nós vamos ver também que há vários tipos de intertextualidade. Vamos lá. Olha só, gente, a primeira imagem, vocês estão vendo que se trata de um anúncio publicitário da Bombril, né, pela logo atrás do personagem, do ator, e ao lado nós temos uma imagem, uma pintura que é muito conhecida. Estou perguntando para vocês agora, você conhece alguma delas, algum desses dois textos? Você já as viu antes em algum lugar? O que há em comum entre elas? Olha só, gente, a primeira imagem é um anúncio publicitário. Na legenda diz, Monbijux deixa sua roupa uma perfeita obra-prima. Na legenda, que no caso vocês não conseguem enxergar bem porque está bem pequenininho, mas que diz isso, Monbiju deixa sua roupa uma perfeita obra-prima. Aí abaixo nós temos a segunda imagem, que se trata de uma pintura. É o quadro Mona Lisa, chamado também de La Gioconda, uma famosíssima obra de arte feita pelo italiano Leonardo da Vinci. Mona Lisa é quase que certamente a mais famosa e importante obra de arte da história, sendo avaliada na década de 60 em cerca de 100 milhões de dólares americanos, conferindo-lhe também o título de objeto mais valioso segundo o Guinness Book. Então, gente, vejam na tela que o texto que está acima, do lado direito de vocês, é um anúncio publicitário da Bombril, né, promovendo aí o produto Monbiju. E esse anúncio utilizou-se da intertextualidade, porque o ator aí representado nesse anúncio, ele está com a posição que ele se encontra, está representando, está lembrando o quadro Mona Lisa. Então, ele está fazendo relação com outro texto, com uma pintura, com um quadro já existente. Chamamos isso de intertextualidade. E você só consegue entender a intertextualidade se você conhecer o texto o qual ele faz referência. Se você não conhecer o quadro Mona Lisa, você não vai saber que nesse anúncio publicitário houve intertextualidade. Você precisa conhecer o outro texto para fazer relação. Vamos lá, vamos analisar o anúncio publicitário que faz a intertextualidade com o quadro Mona Lisa. Podemos perceber na imagem que o plano de fundo é igual, a posição das personagens e a roupa são semelhantes. Gente, isso aí são detalhes que já fazem você lembrar do quadro, né? Por ter muitas características iguais ao quadro. No que se refere ao significado, temos a relação de sentido entre o fato de o amaciante deixar a roupa como uma obra-prima e o quadro da Mona Lisa, que é uma obra-prima. Pela data citada no texto, sabemos que o quadro de Da Vinci foi criado primeiro, logo, a propaganda do amaciante foi criada a partir dele.
Um texto, gente, que faz intertextualidade, que faz relação com outro já existente, é óbvio que ele não é mais antigo com aquele que está fazendo intertextualidade. O que é usado como referência é o texto mais antigo. Nesse caso, podemos dizer que há uma relação de intertextualidade entre eles, ou seja, um texto aparece dentro do outro. Agora, já expliquei para vocês de maneira simples o que é a intertextualidade, quando dentro de um texto eu relaciono a outro já existente. Agora vamos ler o conceito para nos apropriarmos melhor do que se trata a intertextualidade. A intertextualidade é um recurso realizado entre textos, ou seja, é a influência e relação que um estabelece sobre o outro. Assim, determina o fenômeno realizado ao processo de produção de textos que faz referência explícita ou implícita aos elementos existentes em outro texto, seja a nível de conteúdo, forma ou de ambos, forma e conteúdo. Gente, a intertextualidade é um diálogo entre textos. Agora vamos analisar outro texto para você observar que nele também foi usado intertextualidade. Acompanhem. Esse fenômeno pode acontecer nos mais diversos textos e contextos. Olha o exemplo que eu disse que ia mostrar para vocês. Pepino maluquinho, o mais levado da hortifruti. Aí nós temos abaixo o slogan e temos a logo da empresa Hortifruti. Gente, ao ler esse texto, Pepino Maluquinho, observa aí ao lado o pepino com uma panela em cima desse pepino, né, que está de maneira vertical. O que você lembra? Você já observa que faz relação com outro texto. Quando você lê esse anúncio publicitário promovendo aí o pepino da empresa Hortifruti, então você já observa que faz relação com outro texto. Vamos observar sobre com o que faz relação. Com qual outro texto essa imagem conversa? Com o menino maluquinho, né? Personagem criado por Ziraldo. Que elementos são comuns entre eles, os quais nos ajudam a perceber a relação entre um e outro? Quais são os elementos? A panela, que é usada na cabeça do menino, essa panela está no pepino, então já é uma semelhança. A palavra pepino maluquinho, que faz relação a menino maluquinho. Então são características no anúncio publicitário da Hortifruti que te faz lembrar do personagem do Ziraldo, menino maluquinho. Então você observa que nesse anúncio publicitário da Hortifruti ocorreu o processo de intertextualidade, pois nesse anúncio faz relação, dialoga, faz referência a outro texto já existente. Vamos continuar. A intertextualidade pode acontecer de duas maneiras, explícita e implícita. O que é intertextualidade explícita? Aparecem elementos do texto original no texto recriado, permitindo visualizar de maneira clara a alusão ao texto, como é o caso da recriação da Mona Lisa, vista no início da aula. E o que é a intertextualidade implícita? Não se estabelece uma relação direta com o texto-fonte. Por isso, exige do leitor mais atenção e análise para entender a referência do conteúdo. Então, agora vamos analisar dois textos para você observar se trata da intertextualidade explícita ou da implícita. Como foi lido no conceito, a explícita ela traz elementos claros, como o próprio nome diz, explícitos do texto que faz intertextualidade, né, do texto que dialoga com o texto que está usando da intertextualidade. E a intertextualidade implícita é preciso mais análise, mais interpretação, porque ele não deixa claro a intertextualidade ali presente. Vamos ler. Olha só, gente, a gente tem um texto aí, Ai que saudades da Amélia, né? Esse texto, ele se trata de uma canção, de um poema, né? Falando da Amélia, dessa mulher, ele coloca a Amélia
que a Amélia não tinha a menor vaidade, a Amélia que era mulher de verdade. Essa música ainda é muito propagada. Aí o que aconteceu? Veio a cantora Pitty e colocou o título Desconstruindo a Amélia e criou uma canção que mostra que a Amélia não deve ser a Amélia apresentada na canção anterior. Então, gente, quando você lê essa canção, essa letra da canção da Pitty, só o título, Desconstruindo a Amélia, te faz referência, sim, à canção anterior. Mas se você lê a composição dessa música, você vai perceber que não tem uma relação explícita com a canção anterior. Então, nesse caso, se trata de uma intertextualidade implícita. Agora eu vou mostrar um exemplo para vocês de intertextualidade explícita. O texto 1, Memórias Desmortas de Brás Cubas. O texto 2, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Gente, o texto original, o texto mais antigo, é do Machado de Assis. É esse livro, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Do lado esquerdo de vocês, no texto 1, há Memórias Desmortas de Brás Cubas. Vejam, ó, que os elementos visuais se parecem muito. Veja que o título, ele tem muitas palavras do texto original. Então, o texto 1 houve uma intertextualidade explícita com o livro de Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Pessoal, espero que vocês tenham entendido sobre o que é a intertextualidade, quando um texto faz relação com outro texto já existente. Espero que vocês tenham entendido que a intertextualidade explícita, ela deixa elementos claros do texto com que dialoga, e a intertextualidade implícita é preciso fazer uma análise, uma interpretação mais aprofundada para você saber que aquele texto está dialogando com o outro. Então é isso. Para rever essa aula novamente, acessem o portal Eduque Acre. Obrigada!